Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos estudar geografia. Na aula passada de geografia, nós falamos sobre os meios de transporte e também sobre os meios de comunicação, tá? Mas nós focamos principalmente nos meios de transporte. Vamos lembrar um pouco sobre esses meios de transporte. Quais são esses meios de transporte? Onde eles se locomovem, certo? Os meios de transportes, tá? É tudo aquilo que nos leva de um lugar para o outro. Um exemplo, eu estou na minha casa e vou no mercantil. O que me leva da minha casa ao mercantil? O que pode ser? Uma moto, uma bicicleta, um carro, certo? Para eu ir daqui para outro país, um avião, tá? Um navio. Para eu ir trabalhar, né? Eu moro longe do meu trabalho, então o que eu vou utilizar? O trem, o metrô, o ônibus. Então, esses são meios de transporte, porque nos levam de um lugar para o outro. Esses meios de transporte, eles podem ser, como é que eu posso dizer? Individual ou coletivo. Quando é que ele é coletivo? Quando ele consegue carregar muitas pessoas, muitas pessoas, como o ônibus, o trem, o metrô, o navio, o avião. Tia, e quais são os meios de transporte individual? São aqueles que carregam poucas pessoas. A moto só carrega 2 pessoas. O carro, 5 pessoas, que são 2 na frente, 3 atrás. Né? A bicicleta, 2 pessoas, uma pedalando, outra na garupa. Tá? Então, o helicóptero, que carrega poucas pessoas, tá? Então, quando você vê um meio de transporte que leva poucas pessoas, ele é o individual. E quando você vê um meio de transporte que leva muitas pessoas, aquele é coletivo, certo? Então, e também esses meios de transporte, eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. Me diga aí meios de transportes aquáticos, ou seja, que se movem na água. O navio, o barco, a lancha, o jet ski e dentre outros, não é? A canoa. Agora, meios de transporte aéreo, o avião, o helicóptero, certo? Os meios de comunicação, os meios de transportes terrestres, é aqueles que se locomovem na terra. Quais são eles? A moto, a bicicleta, o carro, tá? O caminhão, o ônibus, eles se locomovem na terra, ok? Então, agora nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Comunicação já está falando. Se comunicar, falar, né? Ter como é que eu posso dizer? Um contato, seja direto ou indireto, tá? Então, vamos lá. Os meios de comunicação em nosso dia a dia. Com os meios de comunicação, nós podemos conversar com alguém, nós podemos enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós, ok? Então, observe aí nas fotografias alguns meios de comunicação. Vamos lá, aqui na primeira imagem, nós temos uma mulher conversando por meio do telefone, muito bem. Ao lado, nós temos aí um homem lendo um jornal. O que está acontecendo? Essa mulher, ela está se comunicando com alguém, tá? Ela está falando com alguém, ou com alguém que mora em outra cidade, ou ela está na casa dela e ligou para a filha dela que mora em outra casa, tá? Ela está se comunicando, tá bom? O homem aí lendo o jornal, ele está recebendo as notícias do que está acontecendo no lugar em que ele vive, tá? De lugares próximos ou até mesmo do mundo, tá? Ele vai receber notícias através do jornal, tá? Então, esse jornal aí que ele está lendo é o jornal impresso, né? Ele foi imprimido e ele está lendo, porque também tem o jornal que passa na TV, tem o jornal que passa na rádio, tá? Então, vamos lá. Aí embaixo, debaixo da mulher, nós temos uma pessoa que está sintonizando a estação de rádio.
tá? Então, ela está ligando. Então, no rádio, ela tanto pode ouvir música, como ela pode escutar algumas notícias através da pausa na programação. E também temos aí a página de internet, né? Que basta você fazer alguma pesquisa e você vai conseguir várias informações. Então, os meios de comunicação, eles são classificados em 2 tipos, tá? Pode ser o meio de comunicação em massa e o meio de comunicação individual, tá? O meio de comunicação em massa é aquele que consegue transmitir mensagens ou informação para várias pessoas de uma vez só, tá? Várias pessoas ao mesmo tempo recebem aquela mensagem. Já o meio de comunicação individual, já está dizendo, é do indivíduo, é particular, tá certo? O que acontece? O meio de comunicação individual é aquele que você consegue se comunicar apenas entre você e outra pessoa, tá? Ou quando você vai mandar uma mensagem para a tia Manu, todas as pessoas vão receber a mesma mensagem no celular? Não. Por quê? Porque é um meio de comunicação individual. O que você manda para mim, só eu vejo, tá? Agora, se fosse a TV, tá? Tá passando um desenho. Todo mundo que ligar a TV naquele mesmo horário, naquele mesmo canal, vai ver a mesma coisa. Por isso que a TV é um meio de comunicação em massa. Então, vamos lá. Os meios de comunicação são classificados em 2 tipos. Meio de comunicação em massa e os meios de comunicação individual. Com os meios de comunicação em massa, como a televisão, as revistas e os jornais, a informação é transmitida de uma vez só para várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Já com os meios de comunicação individual, como o telefone, a carta, pronto. A carta que você está mandando para a tia Manu. Todas as pessoas vão receber a mesma carta? Não, porque você mandou somente para a tia Manu. Então, a carta é um meio de comunicação individual. É um bilhete que você escreve. Então, a troca de informações no meio de comunicação individual acontece apenas de uma pessoa para outra. Deu para entender? Então, presta atenção. O meio de comunicação individual é entre você e uma pessoa, e os meios de comunicação em massa são aqueles que atingem várias pessoas ao mesmo tempo. Ok? Então, agora nós vamos falar sobre os meios de comunicação do passado ao presente. Então, observe aí, ó. Nós vamos começar falando do telefone. No passado, a comunicação entre as pessoas era bem mais difícil e levava muito tempo até que informações fossem transmitidas entre lugares bem distantes, certo? Então, se você queria falar com a tia Manu, né, bem antes, você teria que escrever uma carta, tá? Então, se fosse algo muito urgente, a carta não chegaria rápido. Por quê? Porque iria demorar todo um processo para que essa carta chegasse até mim, tá? Então, atualmente, as notícias são divulgadas quase imediatamente ao momento em que acontecem, seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, seja pelo telefone. As pesquisas científicas e o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas aos meios de comunicação vem contribuindo para que a troca de informações ocorra de maneira muito mais rápida. Veja a seguir exemplos desse desenvolvimento. Olha só, veja aí. O primeiro telefone que foi inventado no ano de 1876. Observe aí. 94 anos depois, quase um século, viu, gente? Quase 100 anos depois é que foi inventado o telefone celular. Olha o tamanho desse celular e a largura dele. Ele apresentava vários botões, uma antena, tá? Ele foi inventado no ano de 1970, 94 anos depois, desde que foi inventado o primeiro telefone. Já em 1992, 22 anos depois, surgiu o aparelho celular smartphone, né? Um celular menor, que não apresenta teclas,
né? Que para você mexer, tipo esse aqui da Tia Manu, você só passa o dedinho aqui, ó, ok? Não tem antena, não tem teclas, não é tão grande, não é largo, né? Então, houve muitas mudanças. Sem contar que o telefone antigamente, ele servia apenas para você fazer ligação, né? Para ouvir a voz de outra pessoa. Agora, com o smartphone, tudo mudou. Você consegue tirar foto, você consegue fazer uma pesquisa na internet, você consegue gravar vídeos. Então, o telefone celular mudou bastante. Vamos falar sobre o computador. Em 1946, é criado o primeiro computador eletrônico, tá? Ele era muito maior do que os computadores pessoais de hoje em dia. Agora, atualmente, os computadores são sofisticados e de pequeno porte, tá? Existe o computador, existe o notebook, existe o tablet, existe o netbook. Então, assim, o notebook, ele é bem prático, né? Você coloca em cima de uma mesinha, aí depois você abre ele, você fecha, coloca numa bolsinha, leva para onde você quiser, não pesa. Já se fosse esse primeiro computador aí, não daria para nem tirar do canto, para começo de história, não é verdade? Pronto. Na sua opinião, como é que seria a vida das pessoas hoje em dia se não tivesse os aparelhos de comunicação? Não tivesse computador, não tivesse celular, não tivesse televisão, não tivesse rádio. E aí? E as pessoas pudessem só se comunicar através de cartas? Como é que você acha que seria? Primeiro, as informações iriam demorar a chegar até as pessoas, né? As pessoas não teriam como se comunicar com tanta facilidade, né? Se um filho fosse morar perto do pai, perto não, fosse morar longe do pai, como era que eles iam se comunicar? Então, seria bem difícil para as pessoas, até porque hoje em dia tudo a gente faz através do telefone celular, do computador, né? Nesse celular aqui, eu consigo ter informações sobre vocês, eu consigo saber de vocês, se vocês estão bem, se vocês estão estudando, né? Vocês conseguem me ver através do computador, através do celular. Então, viver sem os meios de comunicação hoje em dia seria muito, muito difícil, não é? Agora vamos para a nossa atividade, certo? Vamos lá. Decifre os enigmas a seguir para descobrir o nome do meio de comunicação usado por Alice para conversar com uma amiga. Então, ó, temos aí uma telha. Telha menos lha. Menos quer dizer tirar. Então, se você tem telha, tira o lha, vai ficar só quem? O T, tá bom? Bote aí, T. Depois nós temos um leão menos ão. Leão. Tira o ão, fica só o lê de leão, tá? Então você bota o lê. Então já tinha ficado té de telha, ó, té. Depois, lé de leão, porque você tirou o ão. Telé. Aí temos um microfone. Microfone, ó, microfone. Tira o micro, ó, microfone menos micro. Microfone. Tirei o micro, sobrou o fone. Então, escreva aí o té de telha, lé de leão menos o ão, e o fone de microfone sem o micro. Formou o quê? Eu não vou dizer. Vocês vão pensar, vão escrever e vão mandar para mim, para eu ter certeza que vocês prestaram atenção, tá? Então, na segunda questão, você vai desenhar nesse espaço aí, nesse quadro, uma situação em que você utiliza algum meio de comunicação no dia a dia. Ai, tia, eu uso o meu celular para falar com a minha mãe. Ah, tia, eu uso o meu celular para usar o YouTube e ver vídeos, né, para aprender o que a senhora está ensinando através das aulas no YouTube.
Ai, tia Manu, eu uso a TV para assistir jornal, para assistir desenho, para assistir um filme. Ai, tia Manu, eu uso o computador para fazer pesquisas, para assistir a aula, para fazer uma tarefa, tá? Então, você vai escolher um meio de comunicação que você usa, tá? E a situação em que você usa ele, tá? No dia a dia, você usa ele para quê? Depois que você desenhar essa situação e esse meio de comunicação, você vai responder a pergunta, ó, qual tipo de meio de comunicação você desenhou? Aí você escreve o nome desse meio de comunicação. Aí você vai dizer se ele é individual ou coletivo. E vai dizer o porquê. Por que que esse meio de comunicação que você desenhou ele é individual? Ou por que que ele é ou por que que ele é coletivo? Então, você vai colocar lá. Ah, tia, ele é individual porque eu uso para me comunicar apenas com outra pessoa. Ah, tia Manu, ele é um meio de comunicação em massa porque eu utilizo ele para poder... eu utilizo ele, mas eu sei que ele manda essa mesma informação para várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, é bem simples. A tarefa de casa. Vocês têm aí duas imagens. O que é que vocês vão fazer? Olha, diz o seguinte, em décadas passadas, as crianças utilizavam aparelhos para ouvir músicas ou realizar um trabalho escolar diferentes dos aparelhos atuais. Então, veja nas fotografias alguns exemplos. Depois pesquise em jornais, revistas ou na internet, imagens de como essas ações são realizadas atualmente. Olha, para escutar música hoje em dia, vocês usam o celular, né? Vocês usam a televisão quando bota lá no YouTube. Antigamente nós usávamos o CD, o DVD, só que bem antes existia aí, ó, o tocador de disco, certo? E embaixo, nós temos aí a garotinha com a máquina de digitação, tá bom? E pronto. Então, aqui, ó. Opa. Pronto. Aqui, ó. É uma máquina de... Meu Deus, gente, é sério, desculpa. É porque eu me engancho para falar essa palavra. Datilografar. Então... Vocês vão observar como era antigamente, que elas faziam para escutar a música, e como elas fazem hoje, tá? Para escutar. Nessa daqui, você vai observar os meios de comunicação a seguir, vai contornar, o que é que isso quer dizer? Você vai circular conforme as suas respectivas classificações, tá? E você vai utilizar as cores que está sendo pedida aí. Então, você vai fazer o quê? Você vai circular de verde os meios de comunicação em massa, o que quer dizer? Que manda informação para várias pessoas ao mesmo tempo, tá? E de vermelho, o meio de comunicação individual, aquele que manda para poucas pessoas, tá? Então, pinte os meios de comunicação em que você já utilizou. Depois que você circular da maneira correta, você pinta o que você já utilizou, ok? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo, um abraço e eu amo vocês.